Olá, crianças, tudo bem? Eu sou a tia Dé. Talvez vocês já me conheçam, alguns aí, mas hoje eu estou aqui com o meu super avental, o que significa que quando eu coloco, lá vem história. E a história que eu quero falar com vocês hoje trata-se de uma data comemorativa. Eu acho até que é hoje. Vocês sabem o que está comemorando hoje? Isso mesmo. Estamos comemorando hoje a Páscoa. Mas tem uma coisa errada aí nessa história. Eu tô vendo muita criança pedindo ovos de chocolate para os pais, o que é legal porque quem não gosta de chocolate, né? Mas existe um probleminha aí. Existe um animalzinho que tá querendo ser o protagonista da história. E vocês, por acaso, sabem quem é? Olha ele. Ele mesmo, o coelho. O coelho tá querendo ser o protagonista da história. Mas vocês sabiam que nem sempre foi assim? Aliás, não é assim? Eu quero contar para vocês hoje a história da verdadeira Páscoa. Vem comigo. Então, crianças, é o seguinte a história da Páscoa. O povo de Deus estava sendo escravo no Egito por 400 anos. E eles estavam sofrendo muito, e eles tinham que fazer vários trabalhos pesados, e aí eles fizeram uma oração. Eles pediram para Deus, eles pediram para o Papai do Céu tirar eles daquele sofrimento. E Deus fez o quê? Ouviu eles. Deus enviou Moisés. Moisés foi o libertador do povo de Deus. E, pela mão de Moisés, Deus operou grandes maravilhas lá no Egito. E ele enviou algumas pragas para que o rei do Egito, aquele homem que era muito mau, deixasse o povo dele ir embora. Ao todo foram 10 pragas. Mas nós vamos falar apenas de uma, a 10ª. A 10ª praga, o que aconteceu? Deus ia enviar o anjo da morte e sobre aquela casa que tivesse a marca do sangue na porta, o anjo da morte ia passar por cima. Daí o nome Páscoa, que significa passagem. Então, o que Deus ordenou depois que isso aconteceu para o povo dele? Que eles comemorassem essa data todos os anos, assim como nós comemoramos a Páscoa. Mas a comemoração deles era diferente. De que maneira que eles tinham que comemorar? Eles tinham que matar um cordeiro, carne de cordeiro. Na verdade, não é carne de cordeiro. E eles deveriam comer. Se a família era pequena e o cordeiro era muito grande, eles poderiam dividir com o vizinho. E eles deveriam também comer ervas amargas. É amarga mesmo. E também comer pães sem fermento. Essa era a forma que eles deveriam comemorar a Páscoa. Mas por que isso? O cordeiro era aquilo que simbolizava o sangue que foi derramado, né, e colocado lá na porta para que o anjo da morte não passasse na casa do povo de Deus, passasse por cima. As ervas amargas simbolizavam o tempo que eles ficaram lá no Egito, o tempo que eles ficaram em sofrimento, que eles ficaram sendo escravos. E o pão sem fermento significava que não tinha dado tempo, era às pressas, era muito rápido que eles tinham que sair dali do Egito e ir embora. É isso que significava. Mas o povo de Deus, eles comemoraram essa data por muito tempo, muitos anos, até que Jesus veio, nasceu de uma mulher, cresceu, ele fez todo o seu ministério, curou pessoas, ressuscitou mortos, fez grandes maravilhas. E vamos recordar, eles comemoravam a Páscoa comendo ervas amargas, o pão sem fermento e o cordeiro. Quando Jesus vai comemorar a Páscoa, sua última Páscoa com os seus discípulos, ele institui novos elementos. E que elementos será que eram esses? Ele comemora agora a Páscoa instituindo com o pão e o vinho, suco da uva. Por que agora Jesus muda, né?
esses elementos? Porque simbolizava agora o pão, o seu corpo, que seria moído, machucado e pregado lá na cruz por nós, e o suco da uva, o seu sangue, que seria derramado em favor dos nossos pecados. Por isso, agora a Páscoa para nós tem um outro sentido, um outro significado. E hoje, quando nós comemoramos a Páscoa, não faz mal a gente comer o chocolate, o ovo, não. Mas nós precisamos entender que a verdadeira Páscoa é o pão e o suco da uva. É a morte e a ressurreição de Jesus. Ah, mas você falou, tia Dé, que tinha um coelhinho que estava tomando o espaço, sendo o protagonista da história. No lugar de quem? No lugar do Cordeiro. Jesus é o Cordeiro de Deus, o Cordeiro Santo de Deus, que foi morto, mas Jesus não ficou morto, não. Jesus ressuscitou ao terceiro dia. E essa é a nossa comemoração no dia de hoje. A Páscoa comemora a ressurreição de Jesus. E nós, quando comemos do pão e bebemos do vinho, nós lembramos a morte de Jesus, até que ele venha, porque ele prometeu e ele vai voltar. Então, quando vocês estiverem com um coleguinha e aí ele não souber o significado da Páscoa, lembra disso, lembra dessa história. O verdadeiro sentido da Páscoa é Jesus. E não é o coelhinho que morreu numa cruz, mas sim Jesus, o Cordeiro Santo de Deus. Tudo bem? Crianças, que essa palavra possa ficar guardada no coraçãozinho de vocês. E vocês podem fazer aí na casa de vocês a comemoração da Páscoa como vocês quiserem. Mas se lembrem que o verdadeiro sentido da Páscoa é Jesus. Foi o coelhinho que morreu na cruz. Quem foi crucificado foi o meu Jesus. Na sexta ele morreu, mas morto não ficou. Domingo de manhã ele ressuscitou. Não foi o coelhinho que morreu na cruz. Quem foi crucificado foi o meu Jesus. Na sexta ele morreu, mas morto não ficou. Domingo de manhã ele ressuscitou. A Páscoa comemora a ressurreição, mas muita gente nem se lembra disso não. Existe muita gente que não dá valor ao grande sacrifício do meu Salvador. A Páscoa comemora a ressurreição, mas muita gente nem se lembra disso não. Existe muita gente que não dá valor ao grande sacrifício do meu Salvador. Não foi o coelhinho que morreu na cruz. Quem foi crucificado foi o meu Jesus. Na sexta ele morreu, mas morto não ficou. Domingo de manhã ele ressuscitou. Não foi o coelhinho que morreu na cruz. Quem foi crucificado foi o meu Jesus. Na sexta ele morreu, mas morto não ficou.